Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos dar prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil, pelo tópico que está na tela aí para os senhores, os sujeitos da prova. Nós já iniciamos a análise da teoria geral da prova, vimos o conceito de prova, a natureza de prova, o âmbito de veracidade, sobre o que incide a prova. Agora nós vamos continuar pelo tópico os sujeitos da prova. O juiz como destinatário da prova. O destinatário último da prova é o juiz. No processo, a prova não se destina à parte que a produz, nem a seu adversário. Uma vez produzida, passa a integrar o acervo instrutório, pouco importando quem teve a iniciativa de requerer sua produção. O juiz irá valer-se de todos os elementos probatórios reunidos para formar sua convicção motivadamente. Nesse sentido, é que tradicionalmente se afirma que a prova é um assunto do juiz. Sendo a prova um modo pelo qual o juiz passa a ter conhecimento dos fatos que envolvem a relação jurídica posta à apreciação da jurisdição, é de todo evidente que o interesse em provar está intimamente ligado ao interesse de dirigir ao juiz a prova, pois é a este que cabe definir a solução jurídica adequada, a partir do convencimento que tiver dos fatos. Por isso, toda a atividade probatória no curso do processo deve ser direcionada ao juiz, que é o destinatário da prova, independentemente da opinião que a parte contrária possa ter acerca dos fatos. Claro que o cumprimento espontâneo do comando da norma jurídica pode ocorrer a qualquer momento, inclusive durante o processo. Se alguém, já litigando, se convence da razão de outrem por causa da prova produzida, cumpre-lhe dar fim ao litígio espontaneamente, o que, aliás, não raro acontece. Mas isso é a consequência reflexa da prova, pois dentro do processo a prova se destina ao convencimento do juiz, que julgará com base na demonstração da ocorrência dos fatos que as partes proporcionarem através da prova. Irrelevância da autoria da prova, princípio da comunhão da prova. A constatação de que a prova não pertence à parte implica relevante consequência prática. Uma vez produzida, a prova passa a integrar o processo, pouco importando quem a produziu. Tanto que, como adiante se verá, a parte não pode seccionar a prova para aproveitar apenas a parte que lhe interessa. A prova é um todo, e como um todo deve ser considerada. A questão assume especial relevo quando o resultado probatório é contrário ao interesse da parte que produziu aquela prova. Como a prova pertence ao processo, ainda que venha em prejuízo da parte que a produziu, ela passa a integrar o arcabouço instrutório, isto é, o conjunto de subsídios que o juiz usará para decidir, e seus efeitos fazem-se sentir, cabendo ao juiz extrair as consequências do fato provado, pouco importando quem foi o autor da prova.
Trata-se do princípio da aquisição processual, também conhecido como princípio da comunhão da prova. Está expressamente consagrado no artigo 371 do CPC, quando dispõe: o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver produzido. Os poderes instrutórios do juiz. Em outros tempos, o magistrado atuava como mero espectador da atividade probante das partes, sem interferir na iniciativa ou condução da prova. Essa postura não é compatível com o atual processo civil. Em regra, as partes têm pleno poder de levar ou não ao judiciário um conflito. Podem resolvê-lo extrajudicialmente, mediante transação, podem optar pela arbitragem e assim por diante. Além disso, e mesmo no curso do processo, em regra, as partes podem praticar atos de disposição material, transigindo, renunciando à pretensão em que se funda a ação, no caso do autor, ou se submetendo a tal pretensão, no caso do réu. No entanto, se as partes pretendem uma solução heterônoma, uma solução adjudicada, para usar a expressão que vem ganhando força entre nós, por influência da common law, ditada pelo juiz, esse tem plenos poderes para procurar identificar a solução mais justa, correta e razoável para o caso. Para a correta aplicação da ordem jurídica, o juiz precisa identificar com precisão os fatos ocorridos, para assim definir as consequências jurídicas que estão a incidir. E para isso é fundamental a instrução probatória. Portanto, excluir ou limitar o poder judicial de instrução probatória implicaria excluir ou afetar o próprio poder de proferir a decisão adequada. Por isso, o juiz tem o poder e dever de, em primeiro lugar, deferir as provas requeridas pelas partes que sejam pertinentes. Em segundo lugar, indeferir aquelas que sejam inúteis. E, em terceiro lugar, não menos importante, determinar de ofício as provas que se façam necessárias, isto é, independentemente da iniciativa das partes, como se extrai do caput e do parágrafo único do artigo 370. A determinação de produção de provas de ofício, embora em consonância com as premissas do caráter público da atuação jurisdicional, enfrenta dúvidas e resistências. Teme-se que o juiz afronte o princípio da igualdade entre as partes e se torne parcial ao produzir provas de ofício. Mas, muitas vezes, quando determina a produção de uma prova, o juiz nem sequer sabe a quem o resultado dela beneficiará. Por exemplo, a realização de uma perícia. Mas, mesmo quando já é possível saber de antemão quem será o beneficiado por uma prova, por exemplo, na determinação de ofício disjuntada aos autos de um documento, cujo conteúdo claramente comprovará a afirmação de fato feita por uma das partes. Não se pode dizer que o juiz estará sendo parcial ao determinar sua produção. Afinal, o benefício advirá em favor daquele que tem razão. Não há nisso nenhuma ofensa à imparcialidade, tal como não é parcial o juiz proferir a sentença a favor da parte que tem razão. É da própria essência da jurisdição dar razão a quem tem razão. Ofensivo à imparcialidade seria, nesse caso, o juiz, sabendo da existência daquela prova, omitir-se de produzi-la e assim beneficiar a parte que não tem razão. Evidentemente, o juiz não pode usar seus poderes instrutórios como pretexto para simplesmente atuar indiscriminadamente em favor de uma das partes. Ele não pode se tornar mero assistente de uma das partes em detrimento da outra, mas isso é perfeitamente controlável pelo dever de motivar as decisões judiciais e pela garantia do contraditório. Caberá ao juiz, ressalvados os casos de urgência, dialogar previamente com as partes, indicando que cogita produzir uma prova e ouvindo os argumentos delas a esse respeito. Artigo 5º, inciso 55, artigo 9º e 10 do CPC. A seguir, sua decisão sobre o tema deverá ser fundamentada. Artigo 93, inciso 9 da Constituição, artigo 11 do CPC. Além disso, o juiz deve sempre atentar para todos os princípios jurídicos envolvidos, considerando diversos fatores: o tempo que já se gastou com o processo, os valores patrimoniais e não patrimoniais envolvidos no litígio,
a condição das partes e seu comportamento no curso do processo, as efetivas chances de que a prova sirva para esclarecer os fatos, etc. A produção de provas de ofício tem de se mostrar proporcional e razoável em face de todos esses fatores. Por exemplo, em uma ação de investigação de paternidade, o juiz não se absterá de determinar o exame de DNA apenas porque as partes não o requereram. A relevância do objeto do processo e a eficiência dessa prova pericial aconselham intensamente a atividade probatória de ofício. Mas mude-se agora o exemplo. Em uma ação revisional de aluguel, ambas as partes contentam-se em produzir apenas prova documental e testemunhal para demonstrar qual deve ser o valor da locação. As partes nitidamente evitam os custos da prova pericial. Ora, em um caso como esse, eminentemente patrimonial, não será proporcional e razoável que o juiz de ofício determine perícia de avaliação do imóvel. Em suma, o poder instrutório do juiz existe para assegurar a tranquilidade necessária para um julgamento adequado e razoável, quando a prova reunida no processo não for suficiente para seu convencimento. A admissibilidade de negócios jurídicos processuais, versando sobre meios de prova ou sobre a definição de questões fáticas controvertidas, deverá tomar em conta necessariamente essas premissas. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui. O próximo tópico que nós veremos, está na tela aí para os senhores, é o sistema da persuasão racional ou o livre convencimento motivado, que é um tópico extenso, vamos deixar para tratar a partir do próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.